nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Banda das Nações. Se você vê esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante, vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Venier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Para a Venier, hoje é o nosso vídeo do nosso quadro. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe, né? Vamos lá. Hoje a gente vai ter apenas uma pergunta, porque é uma pergunta um pouco grande e que requer uma resposta maior, tá? Então, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer só uma pergunta hoje, tá? É o seguinte, esse moço escreveu pra gente, ele fala que já tá há 5 anos nessa casa, certo? Segundo ele, muito bem desenvolvido, trabalha muito bem, e ele é um médium, o braço direito do Pai de Santo, tá? Que bom, né? E ele fala que todas as giras, ele que recebe as entidades responsáveis por prestar o atendimento às pessoas ali durante a gira, tá? Só que ele relatou pra gente que ele acabou adoecendo. E o que acontece? Foi procurar um médico, o médico passou um tratamento de um tempo, e ele recomendou também que nesse tempo do tratamento ele não frequentasse o terreiro, evitasse esforços físicos e tudo mais, até terminar o tratamento, certo? E esse médico foi conversar com o Pai de Santo dele, né? Falar que nesse tempo, ele não falou pra gente quanto tempo, mas pelo que parece ser um tempo mais longo. No tempo do tratamento, ele não poderia frequentar o terreiro, não poderia estar trabalhando para atender e tudo mais. E pediu aí um bom senso do Pai de Santo de entender, né? Só que o que aconteceu? O Pai de Santo disse que era frescura dele, certo? Foi mesmo. O Pai de Santo disse que não aceitaria ele dentro do terreiro dele se incorporar. Ele disse que todo filho dele, de santo, tem que incorporar, certo? Não aceita o filho de santo da casa ficar só olhando as giras, tá? E por mais que esse filho quisesse ir na gira só pra ficar olhando, ele não aceitaria. Então, assim, se ele não quer mais incorporar no terreiro dele, ele já tá expulso da casa. Isso foi o que o Pai de Santo disse pra ele, tá? Ele não quer incorporar, não. Porque ele tá doente, né? Não é porque ele não queira, é porque ele tá doente, precisa de um tempo para se tratar. E por recomendação médica, o médico me disse que nesse tempo do tratamento ele não frequentasse o terreiro, né? Certo. Então o Pai de Santo disse que era frescura, era pouca fé, que ele não acreditava, que ele estava dando mais bola para os médicos do que para as próprias entidades e tudo mais. E é esse médico que acontece, por medo de ser expulso do terreiro, porque ele gosta muito do terreiro, 5 anos, gosta de prestar os atendimentos, mesmo com a doença, mesmo fazendo o tratamento, continua incorporando. Só que ele disse que algo mudou na incorporação. Ele disse que talvez por medo, né, do que o médico disse. Ele fala que não está tendo incorporação como ele tinha antes. Ele fala que os atendimentos não estão sendo o mesmo como era antes. Ele mesmo admite que não está conseguindo transmitir o que as entidades querem falar, certo? Então, assim, ele disse que está sendo um atendimento, assim, que não está conseguindo ajudar ninguém. Então, ele está mal por não estar conseguindo prestar um atendimento bom. Ele não quer sair do terreiro. Então, assim, escreveu para o senhor para saber qual a sua opinião. O que fazer numa situação dessa, já que é um caso de saúde e de uma incompreensão do Pai de Santo. Olha, minha filha, é isso, olha. Se é ordem médica, né, para ele não exercer a profissão, né, é porque deve ser uma doença muito grave, né? E se está mexendo com ele, está mexendo com a mente, está mexendo com o corpo, né, ele tem que se afastar um pouco. E porque quem está precisando de tratamento, de cura, no momento é ele, né? Então ele tem que seguir a orientação médica, né? E seguir a orientação espiritual, né? Se tratar dos bons mensageiros de luz, né? Uns caboclos, uns preto velho, né? Com as entidades que curam. Isso aí, quem está precisando no momento é ele. Então o Pai de Santo tem que ver isso. Porque primeiro, ele tem que estar sã, né? Tem que estar curado para poder curar os outros, né? Ele tem que estar fortalecido espiritualmente. Quer dizer, ele deve ser uma doença assim que está mexendo com ele, que ele está com medo, né? E a doença está bloqueando ele. O medo, né? O medo do esforço e tudo mais. Eu vou dizer assim uma coisa, se ele não tivesse ido ao médico, né, não tivesse recebido esse parecer do médico, ele poderia ter continuado. Mas só que o médico disse para ele se afastar, então ele ficou com aquele sombroso, né? Ele ligou uma coisa, então ele ficou, ele mesmo, ele acha que não deve
Tá lá. Para não a doença dele. Auto se prejudicar, né? Para a doença não aumentar mais aí. Tanto porque deve ser uma doença grave. Ele não relatou que doença era. Então o Pai de Santo, nessa hora, né? Era para ter dito, não, meu filho, se você não tá, entendeu? Venha mesmo para o atendimento, quem é para ser atendido é ele. Mas o Pai de Santo não aceita, né? Não, ele disse que se ele quiser pelo menos ir só olhar a gira, ele também não aceita. Não aceita. Ele não aceita os filhos da casa ficarem só olhando o gira, tem que trabalhar. Ele fala que médio dele, filho de santo dele, tem que trabalhar. Que casa de cura é essa? Porque a cura, primeiro que tu tem que curar os filhos da casa. Os filhos da casa poder curar os outros. Se o Pai de Santo não aceita e como você disse, é um braço direito dele. Então, é um dos de confiança, né? De confiança, tá 5 anos na casa. E ele não aceita ele para uma cura, né? Pega um atendimento. Como não, ele é o médium que é responsável pelos atendimentos. Certo. Ele que é o médium que incorpora para prestar atendimento. Mas aí, né, nesse momento, quem está prestando atendimento e cura é ele. Né? Eu acho que assim, o Pai de Santo, além de ser incompreensível, negou até uma cura espiritual também, né? Questionou a fé do médium, disse que o médium não tem fé. Eu acho que é muito essa questão da ideia que as pessoas têm. Porque eu sou médium, as minhas entidades vão me curar, as minhas entidades vão fazer isso. O ser humano tem um limite, tem limite. Nós somos ser humano, nós somos de carne e osso, ninguém é de ferro. Ninguém é de aço, não. Né? Nós temos limitação no nosso corpo, temos limitação na nossa mente. Então, olha, para nós termos uma boa incorporação, tem que estar com a mente sã e o corpo sã. Tem que estar bem, não adianta você forçar uma pessoa doente a querer incorporar. Agora, se você pode estar doentado, a matéria toda, mas a matéria estando limpa, você pode trabalhar. Agora, por que você vai trabalhar só para ajudar os outros? Você tem que ajudar a si próprio. Quer dizer, esse Pai de Santo está muito equivocado, não entendeu nada. Porque se o rapaz está doente, né? O rapaz está doente materialmente, porque espiritualmente eu acho que não é, né? Se fosse espiritualmente já tinha se curado. Então deve ser materialmente. É doença do corpo mesmo, né? Doença da matéria. Então, como eu digo, doença materialmente. Então, ele pode se afastar um tempo da casa, né? Tem que se afastar um tempo da casa, mas o Pai de Santo não aceita. Porque se se afastar da casa, não precisa mais dele. Não, ele diz que se ele optar pelo que o conselho do médico, né, dar ouvidos ao médico e não à espiritualidade, às entidades, esse que está expulso da casa. Não, esse Pai de Santo está sendo muito arrogante, viu? Porque não é assim. O Pai de Santo é para acolher ele. Não, se você não está podendo, né? Se você está doente, então venha. Venha para assistir, dar uma assistência. Como você, com suas entidades, né, com seus orixás, com seus guias, você ajudou muita gente com seus espirituais, então venha para ser ajudado. É assim que se faz. Não forçar. Olha, não existe escravo espiritual, não. Não existe escravo espiritual. Entendeu? A espiritualidade sabe qual o limite que a matéria pode. Então, se ele está fazendo isso quase forçado, né? A espiritualidade dele não foca direito, não dá aquela incorporação que é para ter. É um medo também, além do medo da incorporação que ele está sentindo. Bloqueia, né? Porque é o seguinte, é corpo e mente. Isso é uma coisa que trabalha a mente, trabalha o corpo, trabalha a matéria. Né? E se ele não está bem na mente, não está bem no corpo, não tem como ele estar dando atendimento. E qual seria o conselho que o senhor daria para ele? Porque até o presente momento ele está se forçando a incorporar, porque ele não quer sair da casa. Olha, ele não quer sair da casa, mas ele vai ser preciso ele dar um tempo. Depois, ele conhece o Pai de Santo dele. Né? Primeiro a saúde dele, em primeiro lugar a saúde dele. Ele tem que estar sã para poder. Porque se ele continuar com a incorporação, eu acredito que ele só vai piorar. Por mais que ele esteja fazendo um tratamento, como ele não diz qual é o problema de saúde. Ninguém sabe qual é a doença dele, mas deve ser uma doença grave. Pode acabar piorando o caso dele e ter que se internar e tudo mais, e vai prejudicar ele. É uma doença que está mexendo com o corpo, está mexendo com a mente, né? Porque existem vários tipos de doença, né? Existe o médico que pode trabalhar com mas aí nós sabemos, né, que as entidades sabem. As entidades sabem até onde a matéria pode aguentar. É isso. Se as próprias entidades deles não tá julgando ele, por que o Pai de Santo está julgando, obrigando, dizendo que por ele não estar querendo incorporar, ele está sem fé?
Não faz sentido Não, aí- você ter que provar sua fé, porque mais que eu esteja doente, eu vou ter que provar minha fé incorporando. Não, Porque só assim eu tenho fé nas entidades. Ele tem que provar a fé dele, né? Indo para as curas. Fazer as orações dele, fazer os pedidos dele. Né? Aí é onde ele vai provar a fé. Não incorporar As entidades dele fazer não os gostos de Pai de Santo. vão se afastar dele porque ele está se negando a incorporar, porque, digamos assim, a gente vê muitos médicos que se negam a incorporar porque não querem mesmo. Mas no caso outra dele é questão de saúde. É questão de saúde, né? Então, não é que ele esteja não, se negando, é porque a entidade está achando. E mesmo doente, Claro, no caso ele não parou, né? Não Mesmo parou. doente, ele continua a Ele- fazer as incorporações ainda. Mas aí existe a limitação, como eu disse. Ele tem que se afastar, seguir a ordem médica, se ele está. Né? Se o médico passou, então tem que seguir a ordem médica e dar o tempo. E eu rogo a Deus e peço, né, ao nosso Pai Oxalá, que ele possa se curar, ficar bom logo e continuar com a gira dele, fazendo as curas, os alevantes, né? E se assim, depois desse tempo, desse afastamento, o Pai de Santo, mesmo assim, ainda não aceitar ele de volta no terreiro, quem vai estar saindo perdendo não é o Pai de É Santo. o Pai de Santo, né? Porque ele é um bom médio, né? Ele, segundo ele é um bom médium, né? Chegou a ser o braço direito do Pai de Santo, ser o único médium responsável por prestar os atendimentos dentro da gira. Olha, o que eu tenho que dizer para esse filho, olha, que siga a orientação médica, dê um tempo na Umbanda. O tempo que ele vai dar na Umbanda, ele não vai se afastar das entidades dele, né? Ele vai continuar com as orações dele, mas ele continuar com as orações dele, né? Fazer as firmezas dele, fazer os pedidos e pedir a cura para ele, né? Isso ele vai pedir. Porque assim, vai ficar entre a espiritualidade, né? Que é a doença dele, doença material, e a espiritualidade para ajudar ele. Então é isso, né? Espero que ele fique bom e que, se o Pai de Santo mesmo se não aceitar ele, possa achar um local que entenda, que seja compreensível, Que né? Deus dê a cura, né? Dele logo, para ele poder voltar e continuar. Se esse Pai de Santo não aceitar, muitas casas aceitam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Acha para todos.